Não, vamos ver se entra. Aqui está entrando, mas mais ou menos. Então, o que acontece? O André Trigueiro, ele comenta que ele, visitando várias casas espíritas, ficou admirado de que não via nenhuma casa espírita abordando o tema que fala de ecologia, sustentabilidade, né? E ele até fala que ele comentava com o Mileco sobre isso. E onde ele quis chegar? Ele chegou ao seguinte, que existiam, pelo menos, ele falou 3 frases, mas ele enfatizou 2 frases a respeito de que nós, no meio espírita, temos o hábito de comentar, usar certas palavras, não é? Deixa eu ver aqui. Acho que agora vai. E isso estava se tornando, às vezes, como uma espécie de um desculpismo para as pessoas não se interessarem pelo tema. Olha, já dei início aqui, mas por enquanto ainda não saiu. Tá? Eu não estou vendo aqui sair a imagem. Por quê? O que está vendo? Eu cliquei aqui, compartilhar ecrã, partilhar ecrã. Ah, agora sim. Está saindo aí, não está? Agora vocês estão vendo. Bom, então vamos lá. Ele diz aqui, ó, que, mostrando aqui, o acaso, isso é uma das frases que os espíritas falam, nós, no movimento espírita. O acaso não existe. Ele falou assim, os espíritos, assim como os seguidores de outras doutrinas ou religiões, afirmam suas crenças por meio de frases curtas que emprestam sentido às suas convicções. Essas frases alimentam a nossa fé pelas ideias que encerram. Então, ele ensina a primeira delas, o acaso não existe, né? Toda vez que dizemos o acaso não existe, reafirmamos nossa confiança em Deus, na inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. A partir daí, ele vai citar 2 frases que ele vê que nós citamos e, às vezes, usamos isso como uma desculpa. Vocês estão me ouvindo bem? Alô? Alô? Sim, oi, vocês estão me ouvindo bem? Não, é porque quando eu abro a tela aqui, eu perco a imagem de vocês. Aí, se fizer com... Eu consigo fazer aqui as 2, tá? Olha a frase que ele está dizendo. A verdadeira vida é a vida espiritual. E ele diz, isso aqui quem fala é André Trigueiro, tá? Concordamos inteiramente. Para o espírita, faz sentido acreditar que a verdadeira vida é a vida espiritual. É forçoso admitir, porém, que muitos de nós usamos esta frase para legitimar o nosso desinteresse, a desatenção e o completo desapego aos assuntos terrenos. O que ele está querendo dizer com isso? A outra frase, eu estou aqui de passagem, é outra frase bastante repetida. Dependendo da forma como se diz, muitos daqueles que repetem a frase eu estou aqui de passagem pode estar reforçando o estoque de desapreço e desinteresse pelos assuntos do aqui e do agora. Então, não vou me preocupar com aquecimento global, não vou estar mais aqui. Por que economizar água e energia se estarei desencarnado em alguns anos?
Então, aí ele faz essa pergunta, né? Se deixamos um legado material e espiritual no planeta, onde poderemos eventualmente reencarnar, é evidente que, mesmo de passagem, devemos nos preocupar com os nossos rastros, né? Portanto, não é porque a vida é transitória que não precisamos prestar atenção naquilo que fazemos. Isso é André Trigueiro. E eu vou entrar no tema, então, de biodiversidade, mas antes de entrar... Meus amigos, o Paulo está de volta para continuar aí os nossos estudos, tá bom? Paulo, pode abrir e partilhar o ecrã novamente? E vamos recomeçar. Não precisa ficar preocupado, não. Mas enquanto eu vou fazendo, eu vou falando aqui do que o André Trigueiro estava falando, dessas duas frases, né? A verdadeira vida é a vida espiritual. Então, algumas pessoas usariam essa frase como desculpa para não se importar para as coisas materiais. Eu estou muito preocupado com a vida espiritual. A outra é, eu estou aqui só de passagem, então eu vou desencarnar, então eu não tenho que me meter muito nesses assuntos, não é? Então, o que acontece? Ele, ao citar isso, ele fala que quem fala assim está equivocado, porque se nós estamos aqui encarnados, nós somos um espírito que tem um corpo, e não um corpo que tem um espírito. Então, o que acontece? Nós dependemos da matéria, e ele diz que o momento nosso é aqui e agora. Por isso, nós temos que dar valor. Nós não temos que cuidar do nosso corpo, nós não temos que ter boa alimentação, nós não devemos ter cuidados com a saúde, para não dizer que nós somos suicidas indiretos. E o progresso nosso está ligado também ao progresso do planeta. E o André Trigueiro, uma vez, ele falou a respeito disso. O pessoal está muito preocupado, agora o mundo vai virar um mundo de regeneração, como se o mundo fosse ficar perfeito, de uma hora para outra. Ele falou assim, olha, não quer dizer que mundo de regeneração não tenha problemas com abastecimento de água, com desertificação, com tempestade, porque cada um vai ter que colher aquilo que semeou. O que nós estamos semeando, não é? Vamos lá. Desculpe. Eu já estou partilhando? Não, né? É que agora eu também não estou vendo. Gente, eu não estou vendo mais a tela, tá? Deixa eu ver aqui, se eu comecei a compartilhar. Tá ok. Vamos lá. Então, vamos lá. Falar de biodiversidade, né? A gente já falou aqui, os outros estudos já falaram sobre... Eu não sei se vocês estão vendo, porque eu só estou vendo a minha tela, eu não sei se vocês estão vendo. Já chegou aí a outra tela? Não, né? Está chegando. Agora está chegando, tá? Então, olha só. As duas frases que o André citou, não é? Eu vou até ampliar um pouquinho aqui, vamos ver se melhorou aí a visibilidade, porque eu não estou mais vendo vocês, tá? Está ótimo, pode prosseguir. Então, olha aqui. Né? Ele diz que isso está ligado a gente acreditar em Deus. Aí depois vem a verdadeira vida é a vida espiritual, e como se para isso a gente não precisasse se interessar pelos assuntos da Terra, do planeta. E, outra, eu estou aqui de passagem. Então, o que tem a ver com o aquecimento global? Eu vou estar desencarnado aqui há alguns anos, e ele fala, peraí, e o legado que nós vamos deixar aqui para os nossos descendentes? E nós sabemos que os nossos descendentes, os nossos netos, bisnetos, seremos nós reencarnados. Né? Então, o que planeta eu quero encontrar quando eu aqui voltar? Isso é um problema. Então, vamos entrar propriamente no termo biodiversidade, né? Que diz que falar de assunto relacionado ao meio ambiente, né, que se tornou uma preocupação, e hoje em dia esse tema está muito
na mídia, né? Tudo a ver com esse contexto que é biodiversidade. Então, vamos lá ao conceito. Vamos começar com o significado literal da palavra, né? Biodiversidade. O termo bio quer dizer vida, e diversidade, que é a variedade. Então, nós temos uma variedade quase que infinita aqui na Terra de formas de vida. E nós sabemos que tudo isso está integrado. Lá no Livro dos Espíritos, quando perguntou, né, sobre a evolução espiritual, ele diz, né, que nós estamos evoluindo do átomo ao arcanjo. O que quer dizer átomo? O que a gente conhece que é um átomo aqui? A gente nem conhece, né? Passamos pelo reino mineral, vegetal, né, animal, e chegamos ao ser supremo da Terra, que é a inteligência. E o que nós estamos fazendo com toda esta evolução? Estamos destruindo, né, a nossa casa, estamos destruindo o nosso meio de vida. Então, fala da necessidade de nós, espíritas, abordarmos esse tema. E como nós temos um legado, né, de conhecimento, nós nos tornamos mais responsáveis sobre esse conhecimento. Então, cabe a nós a começar a falar de biodiversidade. Então, a gente vê aí, né, tudo na natureza está integrado, desde a planta aos pássaros, e a gente vê até uma pequena abelha, todos os animais estão integrados. E o que nós estamos fazendo por aí? Quando se fala de biodiversidade, né, é um tema que fala de ecologia e que diz que contempla quaisquer, né, espécies de seres que existem e convivem na biosfera, em certa região, num período de tempo. Então, quando ele fala quaisquer, pode ser a minhoca, a formiga, a abelha, as vespas, né? Aqui em casa nós tivemos até recentemente a própria Lourdes, né, que deu uma palestra aí, comentou. A gente tinha aqui uma pequena colmeiazinha de umas abelhinhas pequenininhas, parece uma... não produz mel nem nada, elas até produzem para elas, né? Mas a gente aqui no objetivo não era ter mel, era aqui usar elas para fazer fertilização aqui das florezinhas. Daqui nós temos um pé de acerola e ele dá muita acerola. Aí houve uma obra lá no CEOI, tinha uma colmeiazinha lá, a gente tirou, né, porque o muro foi reformado e trouxemos para cá. Ficou aqui quase 2 anos. Aí passa esses carros fumacê, acabou, morreu tudo, né, e a gente nem tem mais. Então, a gente tem que se preocupar com a biodiversidade? Temos sim. Ela está em toda parte, em terra firme, dentro da água, desde o topo das montanhas ao fundo dos oceanos, numa magnífica profusão de seres vivos e ambiente. Ou seja, não é só a parte da vida em si que a gente está falando, a vida animada, mas o próprio ambiente onde essa vida sobrevive. Ali também é importante. Isso também interessa quando falamos de biodiversidade, né? Que é quase impossível mensurar. Ou seja, falar de biodiversidade é quase impossível mensurar porque a gente não tem conhecimento de tudo que tem no nosso planeta. Ela é usada também como referência à variedade genética e de funções ecológicas desempenhadas pelas diferentes espécies, né? Então, o que acontece? Nós vamos encontrar na biodiversidade, a gente escuta falar do lobo-guará, aí tem alguns tipos de borboleta, alguns tipos de sapos, os animais selvagens, os animais exóticos, todos eles estão sendo afetados, não é, pela ação do homem. E eu vou me ater mais àqueles, né, em que nós, na nossa condição de habitante de áreas urbanas, o que a gente pode fazer para ajudar a biodiversidade? Seguindo, ele vem falar de ameaças à biodiversidade. Ele fala aqui da biodiversidade biológica existente em determinado local, ou seja, quais são as espécies que vivem nesse local,
que acontece com essas espécies quando a gente entra ali e degrada aquele ambiente? Então, existem diferentes níveis que vão desde da diversidade de genes presente num indivíduo, ou seja, numa determinada espécie, existe variedades dentro da mesma espécie, não é? Passando pela diversidade de espécies, ou seja, então, digamos assim, uma população de macacos. Dentro dessa população, existe diversidade dentro da população referente à parte genética deles. E dentro de um bioma, dentro de uma floresta, não tem só macaco, tem onça, tem arara, tem preguiça, tem tudo quanto é tipo de animal. Entretanto, não é novidade que a diversidade biológica encontra-se ameaçada, o que significa, em última instância, que muitas espécies correm o risco de desaparecer para sempre, e muitos processos ecológicos podem ser perdidos. As maiores razões para isso estão relacionadas à ação humana. Vejamos abaixo algumas das principais ameaças à biodiversidade. Então, nós vamos ver que o homem, a humanidade, em crescendo, ela vem devastando o meio ambiente e, com isso, afetando essa biodiversidade. Nessa imagem, vocês vão ver aqui, o que isso aqui tem a ver com biodiversidade? Tudo. Porque esses pequenos, essas pequenas borboletas, elas funcionam como polinizadores. As abelhas são polinizadoras. Se acabar com os agentes de polinização, nós não vamos ter frutas, nós não vamos ter... porque a polinização feita pelo homem é precária. Dificilmente. A gente fez uma vez uma plantação a Juliana fez uma plantação de maracujá, Então, até fazia polinização, pegava com cotonete o pólen de uma folha, tinha que botar na outra. Na mesma flor, tem que ser polinização cruzada, senão não dá maracujá. E esses insetos fazem isso para a gente de graça, estão trabalhando para nós na natureza. E o que nós estamos fazendo? Destruindo o habitat desses pequenos seres vivos. É a biodiversidade que proporciona o equilíbrio necessário para sustentar os mais diversos ecossistemas existentes. Vamos supor uma grande floresta. A água é liberada por evaporação dos rios, lagos e riachos podem se retornar sob a forma de chuva, e indispensável para manter a vida de todas as espécies que vivem naquele bioma. Com essa diversidade de formas de vida, cada uma pode contribuir de uma forma diferente em benefício de todas as outras. Portanto, o primeiro aspecto de importância da biodiversidade diz respeito ao fato de ela manter o próprio ecossistema. Ou seja, eu vi até uma reportagem, acho que é National Geographic, mostrando, uma reportagem de pesquisa mesmo, que numa mata, uma árvore que caiu e o tronco dela ficou, as outras alimentavam aquela árvore através das raízes. Eles dizem que existe uma verdadeira internet de comunicação entre as diversas árvores numa floresta. Elas passam energia de uma para outra, aquela árvore estava no chão e não apodrecia, não degradava, ela estava recebendo energia de outras que passavam para ela. Isso mostra o quanto o sistema é complexo e nós não temos a menor conhecimento do que se trata aquilo ali. Nessa nova imagem aqui, o que a gente vê? Um inseto pequeno, muita gente tem medo de levar ferroada, mata. Polinizando, aí a gente vai ter os frutos produzidos pelaquela árvore, pelaquela fruteira, E a gente faz o quê? Tem medo. Pegar aqui dentro e matar, vai ter uma encrenca danada. Então, a gente tem já o hábito, sabe que determinados tipos de abelha nem ferrão tem, mas continuam sendo úteis. E ele mostra aqui, quanto menos árvores, mais gás carbônico na atmosfera, que agrava o efeito estufa,
e é um elemento que provoca e intensifica o aquecimento global. É claro, aqui ainda é um ponto de vista mostrado por algumas linhas científicas, mas nós sabemos também que o maior produtor e renovador do oxigênio da Terra são os oceanos, através das algas, dos organismos vivos que vivem nos oceanos. Mas, mesmo no oceano, o que estamos fazendo? Estamos poluindo o oceano, não é? E o que acontece? Ao fazer isso, nós estamos degradando o meio ambiente, estamos interferindo nessa biodiversidade. Olha que imagem linda. Esse pequeno animal, ao fazer isso, ele também está contribuindo, né, para a proliferação, levar o pólen de uma flor para outra, contribuindo para que a vegetação continue se multiplicando. E nós, muitas vezes, ignoramos tudo isso. E o que nós podemos fazer se somos moradores de uma cidade? O que eu tenho a ver com o desmatamento da Amazônia? O que eu tenho a ver com o desmatamento do Cerrado? Vamos ver que nós também podemos fazer alguma coisa. A principal delas é um movimento ativista, no sentido de até mesmo contactar aqueles que são responsáveis por e reclamar com aqueles que a gente votou e tudo mais, ver, olha, o que vocês estão fazendo? E nós sabemos que nós vamos colher tudo que nós semearmos aqui nesse planeta. Sendo tão importante, mesmo sendo tão importante, infelizmente, a biodiversidade tem sofrido uma série de ameaças, principalmente por conta da humana. Nas regiões tropicais, como o clima é mais gostoso, né, muitas florestas estão dando lugar a complexos habitacionais, estão surgindo vilas, cidades, e, ao fazer isso, estamos prejudicando o ecossistema. Esses fatores que ameaçam a biodiversidade, entre, né, esses fatores temos a exploração excessiva e inconsciente de espécies animais e vegetais. Muitas vezes, a caça, ou você destruir um bioma para poder fazer agropecuária, tráfico de animais. É muito comum ter gente que vai lá, rouba os animais e levar para vender animais exóticos. É bonito vender uma arara, né? Biopirataria você pegar aquele bioma, aquilo que está ali, que poderia ser aproveitado, e levar. Já tentaram patentear até a rapadura aqui do Brasil, lá fora, pô. Aí o pessoal foi dizer, peraí, esse negócio é criação do Brasil, como é que vocês querem patentear isso? E tudo isso vai provocar o quê? Mudanças climáticas, contaminação da água, do solo e ar, com poluentes. Né? Então, ao se contaminar a água, nós vamos afetar esse ambiente biológico que vive na água, nos subsolos. Né? E também o próprio solo também, depois o solo se torna estéril, com essa coisa de plantar um tipo só de vegetação, tipo assim, vamos criar uma floresta de eucaliptos, vamos plantar soja, então não tem uma rotatividade, isso cria uma monocultura, isso faz com que alguns predadores das pragas sejam extintos e as pragas se perpetuem ou se multipliquem. Tudo isso fruto da inconsciência de que a gente faz com o sistema, nós estamos prejudicando a biodiversidade. E podemos ver que a biodiversidade íntegra e sadia é a fonte dos serviços ambientais. Por que fonte dos serviços ambientais? Porque aquela minhoca que está lá no solo, no subsolo, um dos serviços que ela faz é afofar a terra, e a terra pode respirar, absorver água. A água que é absorvida pela terra, a árvore consegue assimilar em suas raízes e crescer e se manter sadia, né? Então, tudo que está na natureza está encadeado e prestando serviço,
né? E, no caso, os maiores beneficiados desse serviço somos nós, porque nós ganhamos esse serviço e nem pagamos por eles. Como exemplo, provendo sustento, fertilizando os solos, protegendo-os da erosão. Quer dizer, o solo, quando não é desmatado, ele não sofre erosão, purificando águas e o ar, regulando as chuvas e o clima em geral, fornecendo energia e uma multiplicidade de outros materiais e substâncias úteis, sem os quais a vida humana hoje seria impossível. Imagina a gente viver sem o que a gente tem hoje. A gente olha para essa foto e a gente vê exemplos de variedades, né, aqui de um solo, de animais. Nós temos uma biodiversidade, né, biológica, vegetal, animal, que nós não conseguimos compreender o alcance de tudo isso. E muitas vezes, né, atacamos isso de tal forma que nós levamos à extinção uma espécie. E, como tudo está encadeado na natureza, essa espécie pode, ao ser extinta, ela quebra um ciclo de cadeia alimentar e tudo mais. Isso a gente não sabe as consequências disso no futuro. Existem várias histórias a respeito, recentemente até foi comentada uma, por causa do Covid, o pessoal comentou que aquela peste negra que surgiu na Europa, durante um tempo, começou a se perseguir os gatos, achava que o gato trazia mau agora, com aquela inquisição, era coisa de bruxo e tudo mais, começaram a matar gato, arrumaram uma desculpa lá. Quando começaram a destruir a população de gato, o que proliferou? Os ratos. E os ratos tinham a pulga, e a pulga, né, que se contaminava com o bacilo lá da peste bubônica e passou por seres humanos. E foi aquilo que deu. Né? Então, nós temos que realmente pensar no que estamos fazendo com a natureza. E como as pessoas podem ajudar a preservar a biodiversidade. Né? Nós aqui na cidade estamos distantes, mas olha aqui embaixo. Falar com embasamento para as pessoas certas sobre a necessidade de mudanças. Então, se a gente conhecer alguém que tenha uma capacidade de propagar esse conhecimento e chegar às autoridades, uma pesquisa, trazer isso a público, a conscientização. Precisamos agir no sentido de conscientização, reduzir os usos de pesticidas, pessoalmente e na agricultura. Por quê na agricultura? A agricultura contamina diretamente o solo, mudando, né? E pessoalmente, quando a gente usa pesticida dentro da nossa casa, nós estamos, além de prejudicar a nós mesmos, a nossa saúde, porque estaremos respirando isso, não existe aquele, como tem umas propagandas que tinham aí, antigamente era DDT, depois não, o nosso inseticida é a base de flor, e não tem componente tóxico para a saúde. Aí botava, a propaganda mostrava distribuindo aquilo assim no ar, e do lado tinha um berço com um bebezinho dormindo, como se aquilo não afetasse. Claro que afeta. Sempre seremos afetados pelos produtos, né, que nós usamos. Nessa próxima foto, olha o resultado de quando se quebra um ciclo da natureza. Você passa a surgir uma praga porque, de alguma forma, você destruiu o habitat deles, onde eles poderiam ficar e ficarem por lá, e lá teriam seus predadores, e também destruir os predadores. Então, eles começam a se multiplicar de uma forma absurda e viram uma praga. Né? Tudo isso acontece por causa da interferência humana. É claro, na natureza pode acontecer um fenômeno como esse, uma nuvem de gafanhotos e tudo mais, por algum problema sistêmico, algum problema meteorológico que afetou o habitat deles e destruindo os concorrentes e possibilitando a eles a fazerem isso. Mas uma das coisas que propicia bastante isso aqui é a monocultura. Eles entram,
numa fazenda que só planta soja ou que só planta algum tipo de vegetação que eles adoram comer e não tem ninguém para combater. Aí já viu, né? Eles fazem a festa. Olha esta imagem. Até o ano 1800, né, até os anos 1800, população da Terra, cerca de 9 bilhões, ou seja, 900 milhões de habitantes. Área do planeta, da área terrestre convertida para uso humano, 7,6%. Já naquele tempo, qual era a perda de espécies nos ecossistemas? 1,8%, ou seja, houve uma redução de menos que reduziu, 1,8% das espécies foram se extinguindo por causa da a expansão da humanidade. Já no século 20, os anos 1900, né, aqui tem uma medida, população em torno de quase 2 bilhões, 1,7 bilhão, ou seja, aqui dobrou, que aqui, isso aqui vezes 2 daria 1,8, praticamente dobrou. E área terrestre convertida para uso humano, mais do que dobrou, 7 vezes 2, 14, aqui já dá 16. Perda de espécies, 4,9, também dobrou. Já entrando no século 21, né, a partir dos anos 2000, população da Terra vai para 6,1 bilhão, perdas, área terrestre ocupada, quase 40% do planeta ocupada pela população, perdas de espécies, 13,6. Triplicou dos anos 1900 para o ano 2000. Aí aqui uma estimativa para o ano 2100, se nós usarmos um modelo verde, que seja esse modelo que se preocupa com a ecologia. População da Terra, 8,7 bilhão. Áreas ocupadas, haveria uma redução de áreas ocupadas de 39,3 para 33,4, e teríamos uma redução também de perda de espécies, de 13,6 para 11,6. Agora, uma estimativa no ano 2100 com o modelo atual, ou seja, qual é o modelo atual? Vamos usando. A natureza sempre vai se recuperar e a gente vai ter sempre como tirar. Engano. Então, a população quase que aumenta daqui, de 6, duplica, né? Aqui de 2.000 para 8,7 daria 2 milhões, ou seja, seria um terço, aumentaria 30%. Agora, aqui, nesse outro modelo, de 6 para 12, ela dobraria, seria 100%. A área terrestre ocupada aumentaria para 49% e perdas de biodiversidade de 13,6 iria para 17%. Isso é o caminho que nós estamos indo se nós não nos preocuparmos com esse bioma, com essa preocupação de manter, não é, essa biodiversidade. E o que acontece, não é? Com a perda da biodiversidade, o que afeta a mim e outras pessoas, né? A perda da biodiversidade tem dois impactos significativos na saúde humana. A propagação de doença, ao mesmo tempo, você fragmenta, aqui atrás eu pulei, foi muito rápido, às vezes uma área florestal, você divide essa área, passa uma estrada pelo meio, a transamazônica, e acaba surgindo uma cidade, você divide, fragmenta, e pode ser que aquelas espécies que viviam nesse ambiente maior não consigam sobreviver numa área fragmentada e vinha a extinção. Então, nós estamos vendo que nós vamos destruindo o ambiente e, com isso, nós vamos reduzindo essa biodiversidade. Ao mesmo tempo, essa fragmentação nos habitats coloca os próprios seres humanos mais próximos do contato com os animais, portadores de doença e também de risco, né? Vejam essa foto aqui. Estão vendo? Me dá uma realimentação. Vocês estão vendo essa foto? Sabe o que é isso aqui? Alô? Estão me ouvindo? Sim, estamos vendo. Tá vendo? Isso aqui, é um serzinho da mata que veio
veio fazer uma visita para a gente aqui, ó. É uma pequena jiboia com 1,20 m, mais ou menos, é um filhote. Por quê? A gente vai invadindo o habitat deles, vai indo, e eles têm que se andando por aí atrás de comida e vão parar, às vezes, dentro da sua casa, não é? Então, isso também isso traz implicações de interação entre nós e os animais, às vezes trazendo doenças, não é? Então, a biodiversidade, gente, é uma coisa linda. Quantos animais lindos nós temos, quantos seres que a gente nem tem ideia, nem conhecemos. Eu tinha uma foto aqui, aqui nós estamos vendo um bison aqui embaixo, uma montanha, mas uma montanha de crânios de bison que o pessoal, lá nos Estados Unidos, né, dizimaram os bisões lá, pegava os ossos para fazer fertilizante, moía os ossos para fazer fertilizante. Isso que a gente compra aí, né, farinha de osso, essas coisas assim. Então, olha só, quantas coisas que existem por aí e, às vezes, a gente está destruindo, estão deixando de existir. Não é? Então, vem o desmatamento. O que o desmatamento causa, né, à biodiversidade? Degradação de habitat, a retirada de vegetação destrói o habitat de várias espécies, o que pode, inclusive, levá-las a extinções. Assim, o desmatamento afeta todo o ecossistema do lugar. A gente não acredita nisso? Olha só essa foto. Aqui atrás, vocês estão vendo uma monocultura de eucalipto. Então, quando você tem monocultura, você beneficia algumas espécies que se alimentam de folha de eucalipto, algumas que conseguem viver aqui, e outras serão extintas. Você já causou um desequilíbrio. Olha quando o pessoal faz aqui, desmata tudo para poder plantar eucalipto, ou quando faz a roçada dos eucaliptos. Como é que esse solo está? Não é? Então, olha só, por que o desmatamento é uma ameaça para a biodiversidade? Leva à morte imediata de várias espécies vegetais e provoca a destruição do habitat de diversas espécies animais, as quais podem não sobreviver ao tentar colonizar outras áreas. A introdução, ainda tem mais, a introdução de espécies exóticas é também um grande problema à biodiversidade. O que é uma espécie exótica? Um tipo de animal que não é dessa área, não tem predador, alguém traz. Ah, achei bonitinho, né? Pode até ser, eu vou falar o urso panda, mas não estou dizendo que ele vai fazer isso. Vai trazer para cá, e será que ele não vai destruir outras espécies aqui existentes? Isso acontece. Por isso que os nossos órgãos regulamentadores fiscalizam, né, a entrada de animais que são trazidos. Olha essa imagem. Extração de madeira. Quantas árvores aqui a gente está conseguindo ver por aqui? Quantas? Não é? Olha essa imagem. Alterações, as consequências. Alteração no microclima da região, perda da biodiversidade, como a gente vem falando, erosão do solo, desertificação e arenização. Aí o solo torna-se estéril, não serve mais para a agricultura. Aí pronto. Né? Hoje em dia, dizem que o agronegócio é o que está impulsionando a economia do nosso país. Mas será que estamos fazendo isso de uma maneira sustentável? Sustentabilidade tem tudo a ver com biodiversidade. Né? É um tema que já foi abordado em palestra anterior. O que é sustentabilidade? É você explorar, mas de maneira que o ambiente ele possa se recuperar daquela extração que foi feita. Tem que fazer a coisa com o tempo. Só que hoje em dia a gente está fazendo numa velocidade muito maior do que o tempo de recuperação. Vejam essa foto. Quanto tempo levou essa árvore, esse que está aqui em cima, para chegar a ter esse tamanho e essa composição? Quantos anos? Não digo nem anos, mais de 100 anos, provavelmente. Né? E chega um homem com um super trator, motosserra, e dá nisso aí. Ó. Isso é uma tristeza, não é? A gente vê essas coisas. Mas, quando a gente vai construir a nossa casa, a gente vai comprar caibro para fazer o telhado, a gente não pergunta se aquela madeira é certificada, ou se aquela madeira foi retirada ilegalmente para vender aqui nos centros urbanos
e dar dinheiro para quem está fazendo isso. Isso é uma das preocupações que nós devemos ter quando vamos comprar madeira, se a madeira ela vem ela é certificada, ou seja, ela vem de um meio que foi manipulado de maneira que seja de uma maneira sustentável. Aqui, Prini Paz, né? Isso aqui é na hora de passar a texto aqui. A destruição de habitat é um dos principais fatores que ameaçam a biodiversidade. Pode ocorrer como consequência das atividades, esse nome bonito, antrópico aqui, quer dizer, ação do homem, né? Como o desmatamento para a extração de madeira, substituição de floresta por monocultura, a plantação de eucalipto é uma delas, né? Ou áreas de pastagem, ou seja, destrói tudo para botar boizinho lá o gado lá criar fazendas, destrói para fazer cidades, né? A poluição e a mudança, isso vai gerar o quê? Poluição e mudanças climáticas. Olha o que acontece. Os incêndios também, não é? E quando a floresta é dizimada, ela deixa de ter aquele ambiente úmido, e isso facilita mais ainda a propagação de incêndios. E o resultado? É isso aí. A gente vai ver terra arrasada, né? Dizimada. E nós, o que nós podemos fazer? Não podemos fazer nada, eu moro aqui na cidade, se acontece lá longe, eu não estou nem lá, não estou nem aí. Temos que fazer alguma coisa. Olha só, o que mais que causa perda da biodiversidade? Além da destruição dos habitats, introdução de espécies exóticas, exploração excessiva de espécies animais e vegetais, caça e pesca sem critério, né? Então, o IBAMA, às vezes, bota aí o defeso para evitar que o pessoal pegue, inclusive, por exemplo, pescado sem estar com um tamanho mínimo para dar tempo daquilo se reproduzir, tráfico de fauna e flora silvestre, poluição do solo, né, através de agrotóxicos, poluição das águas dos lençóis freáticos, poluição da atmosfera com queimadas e mesmo nas cidades o combustível de carros, ampliação desordenada de fronteiras, ou seja, você avança para o meio, em direção à floresta para expandir cidade, para expandir fazendas, né? E tudo isso vai causar o quê? Mudanças climáticas e aquecimento global. Além de, obviamente, diminuir as áreas disponíveis para a ocupação das espécies, ou seja, desses animais que ali vivem, reduzindo as populações, a destruição de habitat pode resultar, ou seja, é aquilo que eu falei, a fragmentação, processo pelo qual um determinado habitat é dividido em fragmentos menores, isolados por ambientes diferentes, ou seja, ficou um pedaço de floresta do lado a leste, um pedaço de floresta a oeste, e no meio surgiu uma cidade. Então, os ambientes ali, agora, aqueles animais que ficarem isolados, pode ser que eles não venham sobreviver, né? As suas populações sendo divididas, e pode levar a diversas consequências, inclusive a extinção daquela espécie. Olha mais um exemplo aqui, né? Como se tira uma madeira como essa? Quantos anos foi necessário para você ter uma tora desse tamanho? Né? E o homem tira isso aqui em questão de horas, né? Com um trator, com um arranco, uma motosserra, e acaba com a floresta. Já falamos da dispersão, que compromete, né, a capacidade da espécie explorar os recursos do ambiente e de se reproduzir, né, além de levar à perda da diversidade genética, entre outros impactos. Todos esses fatores podem afetar a sobrevivência das espécies e, consequentemente, contribuir para a sua extinção. Sob a exploração de recursos naturais, né, também, às vezes, o homem entra para explorar o que está no subsolo, extração de minério e outros, né? Isso também vai comprometer a biodiversidade. Por quê? Você vai destruir o ambiente. Olha aqui, olha essa foto. Isso aqui é um garimpo. Olha só a quantidade de mangueiras aqui, os poços onde eles ficam escavando para procurar ouro, não é? E, às vezes, usando mercúrio para poder fazer amálgama, para aglutinar o ouro, para poder fazer depois
a, a fusão do ouro e retirar o ouro, purificar o ouro. E destrói o ambiente. Né? Essa foto aqui é uma foto aérea, não imaginamos o tamanho disso aqui. Fora o que está fora o que está fora do campo visual do fotógrafo, né? Bom, os humanos podem destruir paisagens naturais à medida que extraem recursos e urbanizam áreas. Isso é prejudicial, pois desloca espécies residentes, reduzindo o habitat e disponíveis e as fontes de alimentos. Não é? Como as pessoas podem ajudar a preservar a biodiversidade? Existem várias coisas que nós podemos fazer para ajudar. Reduzir o uso de pesticidas, né? Já falei disso pessoalmente na agricultura, mudar hábitos de consumo, né? E falar com embasamento com pessoas que tenham conhecimento ou que tenham capacidade de decidir, os nossos legisladores, aqueles que nós conseguimos ter influência. Aqui embaixo, né, mostra também o problema das espécies, as espécies exóticas. Esse caramujo aqui, é chamado caramujo africano, ele foi introduzido no Brasil porque se achava que ele era comestível, né? Tinha aquela comida francesa, escargot, então achava que isso aqui ia bombar. Vieram para cá, depois viram que não deu certo e largaram aqueles que vieram, né? A população, e largaram por aí. Só que isso aqui não encontrou predador, se multiplicou aí tremendamente aí no meio de nossas plantações, né? Isso também pode causar tremendo prejuízo à população nativa e às espécies vegetais que aqui se encontram. Gente, era isso que nós tínhamos para falar sobre biodiversidade e o que nós podemos fazer. Você mora num terreno, você tem uma casa e tem espaço, planta uma árvore, faz uma horta, né? Às vezes pode ser uma árvore frutífera, mas se mesmo não for uma árvore frutífera, a árvore produz sombra, ela ameniza o clima. Se você tem uma árvore na frente da sua casa, você ameniza o calor no verão, né? Você tem algo para os passarinhos fazerem ninho, se alimentarem. Você plantar uma árvore frutífera, você vai poder desfrutar daquilo. Aqui em casa a gente tem um pezinho de limoeiro, tem um pé de acerola, a Juliana está plantando batata doce, daquela roxa, então, a gente tem algumas coisinhas aqui. E é altamente gratificante quando você consegue, não é, extrair disso, né, algo que você usa na sua casa. É muito gratificante. E o que a gente fazer é isso. Dentro do nosso nível de atuação, pensar nisso. E por que devemos pensar nisso? Nós vamos reencarnar aqui. E quando reencarnarmos, qual é o planeta que nós queremos? Então, vamos pensar, não sei o que fazer. Vamos ler, vamos ver. Falar de biodiversidade implica em falar de sustentabilidade, que foi a palestra da Lourdes, reduzir o consumo de água, reduzir o consumo de luz, agora nós estamos passando por uma crise hídrica, vamos gastar luz, daqui a pouco nós vamos ficar no escuro, vai ter racionamento se a gente não continuar. Ou então vai se usar as termoelétricas, poluir mais a atmosfera, né, e a energia mais cara. Tudo isso nós devemos pensar. Então, se você tem uma calçada, qual o problema de botar uma árvorezinha na sua calçada? Você tem até uma sombrinha para botar, às vezes, um carro na frente. Aqui em casa a gente tem muita vegetação que a gente plantou em volta da casa, o clima dentro de casa fica mais tranquilo. Às vezes a gente veio da rua aqui no Rio de Janeiro, uma temperatura de quase 40 graus, a gente entra dentro de casa, parece que está com o ar-condicionado ligado. Não é? Por causa de quê? Porque você não tem insolação direta batendo dentro de casa, porque tem uma árvorezinha na frente, e outros cuidados que a gente tomou, né? Gente, é meio difícil, às vezes, a gente dizer o que eu posso fazer. Porque a gente mora na cidade, está acostumado, eu preciso comprar uma comida, eu vou ali no supermercado.
mercado, não estou me preocupado. Ah, eu preciso de comprar roupa. Eu vou ali no shopping, compro roupa. Tá. E o André Trigueiro fala de pegada ecológica. Nós temos o hábito de consumir em excesso. Às vezes nós temos coisas que são supérfluas, a gente compra em excesso e às vezes até joga fora depois. Então, no Livro dos Espíritos, quando perguntaram, o Kardec pergunta se a Terra iria prover esse aumento de população, ele disse que a Terra poderia, eles responderam que a Terra poderia prover a todos nós, ninguém viveria com aquilo que lhe é necessário, né? E não ficasse se enchendo do supérfluo. Se a gente ficasse só com aquilo que nos é necessário, a Terra iria prover para todos os habitantes, não teria gente aí morrendo de fome, vivendo na miséria. Então, é uma coisa para a gente pensar como é que nós queremos viver no nosso futuro. E podemos fazer a nossa parte, né? Para finalizar, né, ele contando a historinha, é uma historinha que é muito conhecida, que uma floresta estava pegando fogo, né? E a floresta ela ia até a beira do mar, os animais estavam tudo fugindo da floresta, com medo, né? E nisso o leão sai correndo também, aí vê um beija-flor, um dedalzinho indo lá no mar, pegando água e vindo jogar em cima do incêndio. Aí o leão pergunta para o beija-flor, você está maluco, beija-flor? Está pensando que tu vai apagar o incêndio com esse dedalzinho aí de água? Aí ele falou assim, mas eu estou fazendo a minha parte. Né? Se todo mundo começar a fazer a sua parte, certamente teremos uma melhoria. O que eu posso fazer é verificar a procedência daquilo que eu estou comprando, não é? Apesar que hoje em dia, até mesmo as coisas que a gente compra, hoje vem muito da China, mas a gente vê, você compra comprava um radinho de pilha, alguma coisa assim, um aparelhozinho desse, um celular baratinho, o chinês é mais barato. Como é que eles estão fazendo isso mais barato? Estão explorando as pessoas que trabalham, não é? E hoje em dia também, a pessoa tem um celular, ele ficou bem obsoleto, eu quero botar mais programas, compra um outro melhor, compra um outro melhor. Todo ano eles lançam um produto novo, e hoje em dia já tem até informação que existe obsolescência programada, eles fazem a coisa para durar 2, 3, 4 anos. Aí você pega o seu celular, não atualiza mais. Você quer botar um aplicativo de banco, o banco está atualizando todo ano. Aí não instala, porque o seu celular está obsoleto. Aí você é obrigado a comprar um outro celular. E o que você faz com aquele celular? Vai para o lixo, no máximo que você vai fazer é mandar reciclar. Mas isso aí, e o que a natureza está pagando para alguém construir um celular? Está pagando muito caro, consumo de água, de recursos, tudo isso. Então, gente, a consciência nossa é essa, procurarmos consumir aquilo que precisamos, evitar supérfluos. Se pudermos plantar uma árvore, ótimo. 2, melhor ainda. Não é? Se você puder fazer uma horta, pessoal aí de Petrópolis, não sei se estão morando em locais que tem mais espaço, tem um terreninho, fazer uma horta, né? Pode até, de repente, plantar alface, que aí o clima aí é mais ameno. Olha, uma vez eu fui a Friburgo e parei no meio da estrada, tinha uma plantação de morango. Foi uma delícia, um morango docinho. Compramos ali na beira da estrada e nem esperamos para chegar em casa e lavar, comemos ali mesmo. Não sei nem se naquele tempo o pessoal estava usando agrotóxico, mas estava gostoso, né? Gente, uma boa noite para todos e que a gente possa realmente pensar no que a gente pode estar fazendo para ajudar o nosso planeta, né? E, às vezes, aquilo que a gente acha que é pouco, né? Mas é de grão em grão, né? Com a tarefa de cada um, né? Os recifes de corais que surgem no mar, aquelas verdadeiras ilhas, são minúsculos animaizinhos marinhos que quase não dá nem para ver a olho nu, que vão se juntando e formando aquelas verdadeiras ilhas, né? A natureza está assim, Deus criou e nos deu o planeta para a gente morar, e tem milhares e milhares de seres que a gente nem toma conhecimento, que estão trabalhando aí para a nossa sobrevivência. Muita paz a todos, uma boa noite. Agradecemos ao companheiro Paulo pelos seus ensinos, suas orientações. Realmente, muita coisa para a gente pensar, para a gente refletir e perceber que podemos fazer, sim, a diferença.
basta querermos, né? E como disse Leon Denis, nessa mensagem do livro Grande Enigma, se nós não agirmos com inteligência, tudo vai desaparecer. E nós também iremos desaparecer, porque somos partes integrantes da natureza. Então, para nós encerrarmos hoje essa nossa reunião, lembrando que semana que vem nós teremos a nossa última palestra do nosso Setembro Verde. O tema será o reuso da água e a importância para o meio ambiente, com o nosso irmão Alcides, do Centro Espírita, Centro Espírita de Jacarepaguá. Bom? Então, mais uma vez, obrigado, Paulo, pela sua disponibilidade. Foi muito bom te ouvir e repensar, né? Rever tudo isso, essa floresta devastada, ver essas árvores sendo retiradas, como você falou, árvores centenárias. E o próprio André Trigueiro falou uma frase, acho que foi quando ele esteve lá no COE. Ele falou o seguinte: olha, nós dependemos do planeta para encarnar aqui. Agora, o planeta não depende da gente para sobreviver, não. Tá? Então, pensemos nisso. Porque até antes de nós estarmos aqui no planeta, o planeta já existia. As florestas estavam aí, os oceanos estavam aí. Nós fomos a última espécie a surgir no planeta. Então, ele já estava muito bem, obrigado, antes do homem encarnar aqui na Terra. E ele pode continuar sem esse homem. Será que nós queremos ser um elemento positivo do planeta ou queremos ser um vírus, considerado um vírus mortal para o planeta? Então, por enquanto, é na segunda categoria. Por enquanto, nós estamos vírus, não é? E um vírus, tem uma hora que ele pode desaparecer. Se ele for altamente prejudicial à maioria dos seres que existem num certo ambiente, ele pode ser eliminado, para não prejudicar a maioria. Então, que nós possamos refletir sobre isso. Não queremos nos tornar vírus mortais. Na minha pesquisa, né, a gente estuda bastante coisa, mas não dá para botar num tempo de 50 minutos. Eu estava falando, por exemplo, se você tem um espaço na sua casa e você não usar a monocultura, por exemplo, o pessoal gosta muito de fazer gramado. O gramado só tem a grama. Então, ele falou assim, faça uns quadradinhos nesse gramado, divide 2, 3, faz uma hortinha ali, você vai ajudar a biodiversidade, você vai ajudar mais um vegetal a se reproduzir, uma abelha a poder ter local para pegar pólen, né, e tudo isso. Então, se a gente acostumar desde do simples, né, à medida que a gente for progredindo, né, os nossos filhos, os nossos netos vão fazendo isso cada vez se multiplicar mais, e o planeta vai se tornar mais amigável. Bem, realmente, né? Que possamos ser aqueles que colaboram para que esse planeta possa prosseguir sendo a nossa casa. Por enquanto, o Senhor nos deu uma casa maravilhosa, mas cabe a nós mantermos a casa ou torná-la bastante desagradável. O que nós vamos escolher? Então, realmente, esse Setembro Verde está nos dando oportunidade de pensar bastante, né? E na semana que vem vamos falar da água, que todo mundo dizia que a água não ia acabar nunca, não é? Que a água há de eterno. Mas que tipo de água? Que tipo de água vai existir no planeta? Então, vamos observar esse tema sobre a água, muito importante, para acabar com aquela ilusão, né? A água é eterna, a água não vai acabar nunca, porque era isso que era colocado para a gente no passado, a água não vai acabar. Realmente, ela pode até não acabar, mas ser uma água ácida, uma água poluída, uma água que a gente não vai poder usar. Com esse tempo, eu vi um vídeo que eu recebi, era lá na África. Era uma população, tinha um negro indo numa canoa com um tambor dentro. O que ele estava indo fazer?
Ele estava saindo, a ilha era uma ilha fluvial, ele estava saindo da ilha para ir lá no continente, pegar água e trazer para a família, né? Porque aquele rio estava poluído, aquela água não podia ser usada para uso humano. Você vê, dentro de um rio, tem que atravessar o rio de canoa para ir buscar água no continente, que é onde tinha água encanada. Né? É isso aí. É isso aí. Então, a gente tem que estar muito atento a essas questões. Então, eu agradeço mais uma vez ao Paulo por trazer suas reflexões sobre esse tema tão importante, e nós vamos pedir à nossa companheira Eloá para fazer a nossa prece de agradecimento. Eloá, a palavra está com você. Pai amado, Jesus, mestre querido, amigos espirituais de nossas casas, Seoi, Francisco de Assis e tantas outras que juntos trabalhamos. Agradecemos a oportunidade, mais uma vez, de falar sobre o Evangelho de Jesus e lembrar da biodiversidade do nosso planeta. O nosso planeta, a nossa casa, a casa que Jesus governa, a casa que Deus criou para todos nós. E precisamos estar atentos a essa verdade. Não podemos continuar fazendo coisas que prejudicam tanto nós como os nossos irmãozinhos, os nossos filhotinhos, os nossos meios de conseguir sobreviver através da biodiversidade. Todos são importantes para Deus, todos nós e todos seres. Então, que nós possamos sempre nos lembrar desse tema, todo o momento falar sobre esse tema e aprender como podemos ajudar, como podemos nos colocar para fazer a nossa parte, tão importante neste momento. Agradecemos muito por esse presente, esse estudo que é feito no mês de setembro. Nós precisamos falar muito sobre isso, Senhor. Agradecemos a oportunidade, mais uma vez, ser conosco hoje, agora e sempre. Graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. E vamos lembrar também que do domingo, dia 26 de setembro, o CEOI também vai fazer um seminário, domingo, deixa eu dar uma olhadinha aqui, eu tenho cartaz para a gente lembrar aqui, domingo, deixa eu ver aqui o cartazinho que eu recebi, dia 26. 26. Nós vamos ter aqui no CEOI, o seminário que vai tratar espiritismo e ecologia, se eu não estiver enganado no tema. Começa às 10 horas. Eu recebi aqui o cartaz, estou tentando ver se eu acho o cartaz aqui, mas eu acho que é isso mesmo. Ah, está aqui, ó. Deixa eu abrir aqui. Quarto Encontro Francisco de Assis, Espiritismo e Sustentabilidade. O meio ambiente começa no meio da gente. Dia 26 de setembro de 2021, domingo, de 10 às 12h30. No CEOI, parece que vai ter transmissão no Facebook e pelo YouTube, né? Quem não conhece, o CEOI é na Rua Mapendi, 158, mas não vai ser presencial. O Bira colocou que ele vai ser online, tá? Então, vai ser online, domingo, 10 horas, o quarto encontro Francisco de Assis, Espiritismo e Sustentabilidade, o meio ambiente começa na gente. E no meio da gente, o meio ambiente começa no meio da gente. Com certeza inicia. Então, que nós possamos também, quem quiser, ampliar nossos conhecimentos em relação a esse tema, participando desse seminário domingo do CEOI online, tá bom? Então, gente, uma boa noite para todos, que Jesus abençoe a todos nós
E, Paulo, obrigado. Um abraço aí na amiga Sandra, na Juju, tá? E boa Obrigada, Paulo. Uma boa noite. Beijo a todos. abraço aí. Beijo, gente. Boa noite. Tchau, gente. Tchau. Fiquem com Deus.